Vamos fazer a leitura então. A mulher samaritana, tá? Que está junto do poço. Vamos ler. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó. Tinha dado ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer um que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e agora o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crede-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estava falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher e o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tinha feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, a realizar a sua obra. Não dizieis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa receberá galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia quanto o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não vos trabalhastes, outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. Queridos irmãos,
Esse aqui é um dos momentos assim mais fantástico que tem ali nos relatos de Jesus. É óbvio que não é o mais, tudo é importante. Mas aqui Jesus está quebrando muitos paradigmas aqui. Um paradigma da época que ele tem contato, ele conversa com aquela mulher sem um pingo de preconceito. Samaritanos era um grupo de gente misturado com outros povos, fazendo com que era como se perdesse a pureza da raça judaica. É um povo, parece que miscigenado, e isso criou uma certa ruptura entre aqueles povos. E Jesus está ali, conversando com aquela mulher, né? E a gente vai abordar aqui algumas coisas interessantes que tem nessa passagem aqui, né? Uma delas é que Jesus pede um pouco de água para beber para essa mulher. E o que a mulher fala? Como é que você, sendo judeu, pede para mim, pede água de beber? Ou seja, vocês nem falam conosco, por que você está falando comigo? E aí ele olha bem para aquela mulher, aparentemente cansado, porque aqui fala que ele estava cansado, ele estava com sede, porque Jesus estava num tabernáculo de carne igual esse que você está agora, irmão. Você sente fome, irmão? Jesus também sentiu. Você sente sede, irmão? Jesus também sentiu. Você se entristece e às vezes chora? Jesus também chorou. Jesus estava num tabernáculo de carne igual o nosso. Por isso ele é o nosso real e verdadeiro representante no céu. Entenda uma coisa, meu irmão. Jesus entrou na glória de carne e osso. E ele está lá como um homem, Deus, mas também homem, nos representando um por um. Ele sabe o que você sente. Ele sabe onde dói. Por isso não existe um representante melhor do que o nosso Senhor Jesus. E aqui ele disse para essa mulher: mulher, se você soubesse quem eu sou, você iria me pedir de beber. Você ia me pedir de beber e eu te daria água viva. A água que te faz saltar para a vida eterna, né? Então aqui, irmãos, a gente já vai em cada ponto desse aqui, né? Mas a gente precisa entender um dos pontos áureos, e é o ponto da pregação aqui de hoje, é justamente o quê? A adoração. Tem muita coisa para falar aqui, mas não vai dar para falar tudo, a gente vai focar no ponto da adoração, ok? E o ponto principal nessa passagem, quando fala da adoração, o versículo 23 e o 24, versículo 22, 23 e 24 está falando o seguinte: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Isso aqui é adorar na verdade. O que é na verdade? Você tem que saber o que você está adorando. Você tem que entender de fato o que Deus fez para você. Quando você entende, agora sim faz sentido a sua adoração. Agora você está adorando na verdade. Jesus repreende ela que fala: vocês até adoram a Deus, mas adoram no engano. Ou seja, vocês acham que estão fazendo a verdadeira adoração, mas vocês estão errados. Vocês não sabem. O Messias, ele vem dos judeus. E Jesus fala para ela aqui, né? Vós adorais o que não sabeis. Ou seja, estão cegos. A sua adoração, na verdade, não é aceita. Porque você está no engano. Você já está entendendo o recado que já quer dar aqui, irmão? Quanta gente está no engano. Não adianta você ser sincero, irmão. Não adianta você dar oferta na igreja. Aliás, você vai lá dar a coleta, você dá mais do que a coleta, você dá a metade do seu salário, você dá o seu salário inteiro, ou você vai no culto todos os dias, você obedece tudo que mando. Se você estiver no evangelho falso, nada disso adianta. Jesus falou: vocês adoram o que vocês não sabem. Por isso que Jesus falou: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Quando ele fala em verdade, porque está dentro do conteúdo do que ele enxergou. Jesus acabou de enxergar que eles estão perdidos. Eles adoram o que eles não sabem. Por isso ele fala isso. Ele dá duas recomendações.
Versículo 22, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O que ele quer dizer? O Pai está procurando aqueles que verdadeiramente o ama. Gente, a adoração, a adoração nasce. Ela nasce quando você entende quem é Deus, o que Ele fez por você e o quanto Ele te ama. Quando você entende isso, irmão, a sua primeira e verdadeira adoração foi quando os teus olhos se abriram e você entendeu. Você estava sentado na sua casa, ou você estava assistindo um vídeo, ou você estava lendo, não importa. Naquele momento você falou, meu Deus, agora está fazendo sentido, agora eu sei o que é graça. Esse foi o seu primeiro momento de adoração, irmão. Na verdade, você falou, meu Deus, agora eu estou entendendo. E quando você foi se ajoelhar pela primeira vez, depois que você entendeu o que é graça, depois que você foi orar, depois que você entendeu o que é evangelho, essa oração foi a primeira oração de adoração verdadeira que você fez. Hoje você sabe o que Deus fez por você, a tal ponto que nos constrange de tal modo que você, quando vai orar, fica às vezes até com receio de pedir alguma coisa, mas você pode pedir, irmão. Mas quando você tem esse receio, é justamente por isso, é porque você entendeu. Agora você está na verdade, adorando em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Antes de nós entrarmos aqui, irmão, nos aprofundar mais nessa passagem bíblica, que a gente está vendo que ele está falando sobre adoração, a gente tem que começar com uma pergunta, que a gente sempre vai fazer assim. Vamos entrar com uma pergunta para a gente ver se a gente está entendendo o que a gente está falando aqui. O que vem na sua mente, meu irmão, minha irmã, quando você pensa em adoração? O que vem na sua mente? Significa um lugar? Significa uma música? Significa algo diferente? Não sei, um culto? Alguma coisa assim? Tudo isso pode ser simbolicamente, exteriormente, né? Uma prestação de culto, uma adoração. Mas tudo isso, irmão, só vai fazer efeito de verdade quando você estiver amando Deus. E você não pode e não conseguirá amá-lo se você não entender o que ele fez por você. Tem pessoas que adoram a Deus porque tem medo dele, porque não entendeu o que é evangelho, não faz ideia do que Jesus fez na cruz. Não, eles não têm noção, mas ele entendeu e falaram na cabeça dele que Deus é fogo consumidor, porque Deus quebra no meio, Deus pesa a mão, Deus faz. Isso não é adoração. Esse mesmo medo e temor as pessoas também têm do diabo. Isso não é adoração. Quando você entende a graça, quando você vai entender o quanto Deus é bom, quanto que Deus é amor, quanto que Deus é piedade, é compaixão, é caridade. E aí você cai de joelho e você o adora pelo que ele é e pelo que ele fez por você. A adoração, irmão, ela tem que ser, você tem que reconhecer quem é Deus. Além de todo-poderoso, ele é amor. Ele me amou, me salvou sem eu ter mérito nenhum. Jesus veio morrer no nosso lugar. Aqui nessa passagem bíblica, Jesus está fazendo o quê? Ele está desmistificando essa ideia de que a adoração tem que ser feita em um lugar. Um lugar físico, com ritos, tem ritos para ser feito. Jesus está mostrando aqui, nessa passagem, nessa conversa com essa mulher, ele está redefinindo o conceito de adoração. Que a adoração para aquele povo era o templo ou o monte.
Aí eles vão, levam uma oferta, uma coisa, já acabei de adorar a Deus, pronto. Eles não adoravam mais a Deus. Vão embora para sua vida, fazer às vezes até o que dá na telha. Mas Jesus está dizendo que o lugar de adoração verdadeiro não é no monte, não é no templo, é dentro do seu coração. O verdadeiro altar de adoração está dentro de você, está dentro do seu coração. Quando você entende a graça, você vai adorá-lo na verdade da palavra de Deus, e em espírito, porque ele vai encher seu coração com água viva. A água viva aqui, irmãos, e mais para frente a gente já vai explicar o que é essa água viva, e com passagens bíblicas, com texto bíblico. Mas Jesus, o ponto aqui de Jesus Cristo é dizer que o verdadeiro templo da adoração, a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. E aonde que está o espírito? E aonde que está a verdade? Está plantada dentro do nosso coração. Então, o que ele está querendo dizer? Que é aqueles que adoram de coração. Um exemplo disso, irmão, Caim e Abel. Caim e Abel foram prestar um culto a Deus de adoração. Os dois levaram o melhor que tinha. Era o melhor. Alguns falam, não, Deus não quis a oferta de Caim porque ele não levou as primícias. Isso não existe na Bíblia e está completamente fora do contexto bíblico. Tanto Abel quanto Caim, os dois levaram o melhor que tinha. Mas por que Deus então não aceitou a oferta de Caim? Deus queria aceitar a oferta dos dois. Ele queria aceitar. Mas por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Caim, ele escolheu o melhor lugar para colocar a oferta, um fogo bonito, às vezes até colocou, né, uma pele de leão, que é para ficar mais bonito. Às vezes ele até escovou a pele, ou seja, nos dias de hoje comprou roupa nova, né, para ir no templo, para ir na ceia, comprou roupa nova, fez aparentemente, exteriormente, irretocável. Mas Deus falou porque não aceitou a oferta dele. Porque a oferta de Caim não veio do coração. Não era adoração. A gente pode até imaginar Abel se ajoelhando e adorando a Deus, porque ele reconhece Deus é vida. Nós o amamos porque ele fez tudo isso que nós vemos. Imagina, gente, só tinha eles ali. Mas eles olhavam aquilo tudo como presente de Deus para eles. Quando Abel provavelmente olhava aquele rio bonito, aquela água limpa, gostosa de beber, não tinha geladeira, mas o rio desce da montanha geladinho. Como explicar isso? Provavelmente Caim, ao longo do dia, a cada descoberta, um louvor de adoração. Isso são conjecturas, tá? Porque isso eu faço até o dia de hoje. Imagina eles naquela época, só tem eles, só eles. Aí Abel pega uma manga, vamos supor uma manga, e morde, e aquela coisa gostosa que ele nunca tinha experimentado, né? Aquele líquido amarelo escorrendo, e ele chupando aquilo doce como mel. Glória a Deus. Deus me deu isso. O que mais Deus me deu? Adoração. E Caim, por que é que Deus não recebeu a oferta de Caim? O próprio texto fala. Deus diz: Caim, se bem fizeras, não haveria aceitação para ti? O que Deus está dizendo para Caim? Caim, se você obrasse bem, se você fosse uma pessoa boa, eu não ia aceitar a sua oferta, Caim. Eu ia. Mas você é mau, Caim. Você é mau. Você é mau o dia todo. Você não me vê, Caim. Você vê tudo o que eu te dei e você não me louva. Ao contrário, você ainda encrenca com o seu irmão o tempo inteiro. Você acha que eu não vi, Caim, o dia que você estava ameaçando ele? Que você disse que você ia pegar ele qualquer hora? Então, Caim, não adianta você vir agora
com a melhor oferta, porque eu não vou receber. Isso, além dessa passagem bíblica, aonde está dizendo, se bem fizeras, não haveria aceitação para ti. Na carta, segunda carta do apóstolo João, me perdoa, irmão, esqueci de separar essa passagem bíblica, eu não me lembro o verso, mas João também fala a mesma coisa. Ele fala que Deus não aceitou a oferta de Caim. E por que é que Deus não aceitou a oferta de Caim? É João escrevendo. Ele está escrevendo assim. E por que é que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque as suas obras eram más. Então, quando a gente lê, as pessoas que não estudam a Bíblia acham que Deus fez acepção. Vou escolher Abel e vou rejeitar. Não, não fez acepção. Caim era mau. Ele adorou a Deus apenas pela aparência. Mas dentro, Deus não é o centro da sua vida. Ele não conseguia olhar as coisas e adorar a Deus. Ele não conseguia olhar tudo que ele viu, o bicho passando. Às vezes aquela arara azul, não sei, aquela coisa linda. E eles sabiam que Deus foi o criador e o construtor de tudo aquilo. E você ficar contemplando aquilo e tentando imaginar o tamanho do poder de Deus. Adoração em espírito e em verdade. E Caim fez o que a gente sabe. Fez. E ele estava, ou seja, a falta de contemplar as coisas parece que fez com que ele perdesse a noção do tamanho de Deus, do poder de Deus. Ele perdeu essa noção. Por quê, irmão? Por que ele perdeu essa noção? Entenda, ele mata o irmão e esconde o irmão. Ele esconde o corpo do irmão. Ele enterrou. Como é que eu vou esconder esse irmão? Né? Ele mata e às vezes ele bate, né, naquele irmão. Quando ele vê, o irmão não se mexe mais, porque é o primeiro homicídio. Ninguém tinha morrido ainda, gente. Ele mexe, o irmão não se mexe mais, morreu. E agora? O que eu faço? Aonde eu coloco ele? Eu coloco atrás de uma árvore? Não. O que eu vou fazer? Eu vou cavar um buraco e vou jogar ele dentro. Vou cavar um buraco, uma terra. E ele esconde o corpo do irmão. Agora para pensar, irmão. Caim não tinha a mínima ideia de que Deus contempla tudo e que ninguém se esconde dele. Ele não tinha a mínima ideia. Isso provavelmente é a falta do temor no coração. Se tivesse contemplando as coisas e vendo, meu Deus, se ele fez tudo, ele olhando aquele mar enorme, ele fez isso, fez. Se ele fez isso tudo e ele tem todo esse poder, ele colocou o sol lá em cima, ele deve estar me vendo. Ele deve estar me contemplando. Mas o que Caim fez, irmão? Ele esconde o irmão e ainda mente para Deus, achando que Deus não sabia. Caim não fala nada. Caim, e Caim aparece. Você viu o seu irmão Abel? E Caim fala, eu sou por acaso o babá do meu irmão? Eu sou guardador dele por acaso? E Deus olha para Caim. Caim, o teu irmão, a terra está clamando a mim pelo sangue que você derramou. E aí, foi aí que o garoto entendeu quem é Deus. Foi nesse momento. E infelizmente, irmão, todos nós temos essa mesma natureza. Todos nós. Precisou Jesus morrer. Um homem inocente tem que morrer para que a gente pudesse compreender o quem é Deus, para que nós pudéssemos ter ideia e noção do tamanho do seu amor. Precisou o filho dele vir morrer na cruz para que hoje os nossos olhos se abrissem. Portanto, irmão, isso aqui é a ideia de adoração. Adorar a Deus pela grandeza dele, pela glória dele, e mais ainda, nos tempos de hoje, amá-lo pelo tamanho do amor que ele manifestou a nós. Deus amou Caim de que forma? Protegendo Caim. Caim, ninguém vai te fazer mal.
Alguém pode ficar bravo, mas será que Deus deveria ter protegido? Qual é a mãe aqui que não ia proteger o seu filho? Responde, irmão. Isso é para você ver o tamanho do amor de Deus. Por mais que o seu filho, que Deus o livre, ele se torna um delinquente, alguém que apronte na sociedade, mãe é mãe. Você ainda vai levar comida para ele lá, né, no xadrez. Pode ser que alguém fale, eu não levaria. A maioria levaria. Deus também falou, Caim, maldito é aquele que tocar em você. E Deus largou ele. E ele passou o resto da vida dele, provavelmente, buscando perdão e misericórdia. A gente não sabe. Mas que Deus protegeu ele, isso protegeu, a gente vê. Está escrito isso na palavra de Deus. Tudo isso, gente, para nós entender o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está com os seus ensinamentos restaurando aquilo que foi quebrado. Restaurando, ele está levantando o homem de volta através não só da sua morte, mas também pelos seus ensinos. Jesus está nos mostrando de volta o caminho de casa. Ou seja, de casa que fala de aproximação a Deus, nos aproximando de novo, nos ensinando agora o que é adoração. Adorar a Deus pelo tamanho da sua santidade, pelo tamanho do seu amor. Naquela época, Deus amou Caim através da proteção, protegeu Caim. Da mesma forma que Deus manifestou o seu amor de diversas formas na Escritura, amando um povo, tirando o povo, abrindo o mar. Cada ato de Deus é um ato de amor. E por último, ele manifestou o maior de todos os seus atos de amor. Ele não mandou anjo abrir o mar, ele não mandou fazer isso ou aquilo outro, ele não mandou o fogo cair do céu. Ele mandou o santo filho dele morrer por aqueles que queriam matá-lo. Ele mandou o filho dele vir sabendo que aqueles homens odiavam. Mas era necessário para que se fizesse a paz, para que o pecado de Adão e Eva fosse consertado. Deus manda Jesus Cristo vir morrer pelos infratores. Irmão, se tivesse agora uma creche pegando fogo, se começasse a pegar fogo numa creche, provavelmente aqui, gente, muita gente que está aqui nesse culto, ou você que está assistindo isso, a gente não sabe quando, você poderia dizer, eu ajudaria. E eu até acredito que você ajudaria sim. Tem uma mulher, e eu peço perdão por ter esquecido o nome dela, há um tempo atrás pegou fogo numa creche, e essa mulher salvou parece que 20 e tantas crianças, e ela acabou falecendo, por conta das queimaduras. Pode ser que você faria isso, você pularia naquela creche e salvaria aquelas crianças, mas se tivesse pegando fogo dentro de uma cadeia, com os bandidos mais perversos, daqueles que cometeram atos horríveis, será que alguém ia pular lá para salvar cada um deles, sabendo que você poderia morrer? É difícil, né, irmão? Pois foi isso que Deus fez. O filho dele não veio morrer por pessoas boas e justas. O filho dele não veio morrer para pessoas que agradavam a Deus e eram santos. Ele morreu por pecadores e por homens que estavam prontos para, quando ele chegasse aqui, matá-lo. Ele morreu para salvar esses. Abriu a porta para nós. Os judeus o ignoraram, o rejeitaram e deram as costas para ele. E nesse momento em que deram as costas, largaram a porta aberta. E por essa porta, Deus nos chamou para dentro. Eles saíram. Deus nos trouxe de volta. Deus nos trouxe para dentro dessa graça. Você tem todos os motivos para adorá-lo em espírito e em verdade, irmão. Hoje sim, em um culto de adoração, a gente pode, irmão, adorá-lo de verdade. Em um culto de adoração, agora sim, você pode abrir um culto, cantar um hino, porque agora você está adorando ele em verdade.
em espírito e em verdade. Não é por causa de um costume, não é porque você cresceu fazendo aquilo, não é porque você aprendeu a tocar o instrumento e você está lá tocando o instrumento e esperando a hora da pregação falar de você, falar da sua vida. Porque aonde tem adoração em espírito e em verdade, o assunto é Jesus Cristo, o assunto é Deus. Não tem compatibilidade alguma você dizer que está adorando a Deus e esperando que você seja o centro da pregação, esperando que você seja o ponto áureo da pregação, dizendo que Deus quer ele quer te agradar, Deus ele quer fazer coisas na sua vida para deixar você feliz. Isso não é adoração em espírito, é verdade. Essas pessoas estão no engano. Adoração em espírito, irmão, não tem nada a ver com o terno bonito, com uma roupa bonita, ou com uma performance bonita de um pregador que gosta de pregar o que o povo gosta de ouvir e arrebanha multidões para aquela igreja. Mas tem a ver com a atitude interna dentro de você e do seu coração. O que envolve uma adoração em espírito? Envolve mente, emoções. Ou seja, você entendeu, e quando você entendeu, desceu no seu coração, o seu coração se abriu para Deus. E envolve que todas as suas práticas, todo o seu louvor agora é para o engrandecimento de Deus, não pelo que Ele vai te dar. Nós o adoramos pelo que Ele fez. Nós o adoramos em resposta do amor dele por nós. É uma adoração que vai além daquilo que você vê, irmão. Essa adoração é a nossa resposta sincera de uma conversão que Deus operou. É uma resposta honesta e sincera. Nós te amamos, Deus. E então a sua alma, entendendo isso, ela se rende a Deus. Entendendo Ele é o Deus Criador. Ele me amou, eu estou entendendo o Evangelho. E você olha para fora, irmão, olha para esse mundo, olha para esse Brasil afora, quantos lugares perdidos, quantas igrejas cheias, ouvindo um falso Evangelho. As pessoas vão lá buscar o que elas querem ouvir, elas querem saber do seu dia de amanhã. Mas você entendeu o que é graça e entendeu o que é Evangelho. O primordial para o seu perdão e a sua salvação. É mais do que necessário e suficiente para você levantar suas mãos e dar graças a Deus. Bondade sua, meu Senhor. Adorar em verdade, como Jesus Cristo está dizendo aqui, e repreende essa mulher. Vocês adoram o que vocês não sabem. Por quê? Porque faltava conhecimento para ela. Portanto, irmão, a verdade aqui se refere a uma sinceridade, mas calçada na revelação verdadeira da palavra de Deus. E essa palavra está revelada no Filho, na mensagem que ele traz. Porque adorar a Deus de verdade, irmão, não tem nada a ver com sinceridade. Tem muita sinceridade cega. A sinceridade só tem efeito, só é aceita quando ela está na verdade. É uma sinceridade apoiada na palavra, apoiada na verdade de Deus. Aí essa sinceridade faz todo sentido. A nossa adoração, ela deve estar completamente alinhada junto com a palavra de Deus. E é na palavra de Deus que a gente vai conhecer o quê? A gente vai conhecer a vontade de Deus, o que Ele quer, o que Ele gosta. O que os judeus fizeram que aborreceram ele? O que ele pedia aos judeus e os judeus não faziam? É assim que a gente vai conhecer a Deus e então adorá-lo na sua verdade. Outro ponto aqui interessante, que eu até comentei com vocês, que a gente já ia entrar nesse assunto, é quando ele fala da água viva. Me pediria água e eu te daria água viva. Respondeu-lhe Jesus e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der,
nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Que água que ele está falando aqui, irmão? De que sede ele está falando? São duas coisas. Qual é essa sede? Qual é essa água? A sede aqui, é óbvio que todo mundo sabe, ele não está falando da sede material. A sede dessa água H2O. A sede é a falta de Deus. Todo ser humano tem falta de Deus. E o mundo está aí. Todo mundo correndo atrás de Deus. Mas adorando deuses falsos. Às vezes até tomou conhecimento do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque são essas as referências usadas. Né? Mas estão adorando um Deus que não conhecem. Estão perdidos. Estão com sede. Então, essa sede é a falta da verdade, é a falta de Deus. E essa água? O que é essa água que Jesus está falando? A água viva que te faça saltar para a vida. Essa água, irmão, é o Espírito Santo que Jesus Cristo dá para nós. E eu não estou dizendo isso aqui da boca para fora. Eu vou ler uma passagem bíblica agora que vai fazer você entender essa afirmação que eu estou fazendo. Na carta de 1 Coríntios, no capítulo 12 e versículo 13, Paulo está falando assim, preste atenção. Pois todos nós fomos batizados em um espírito. Todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Agora, presta atenção. E todos temos bebidos de um espírito. O espírito aqui está sendo representado como algo líquido que se bebe. Quando Jesus, ele nos dá o seu espírito, a sede é preenchida porque ele te revelou o Pai. Ele disse, né, que Deus, Jesus e o Espírito Santo revelaria a nós o Pai. Então aqui, o Espírito Santo que só Jesus pode dar, mais ninguém dá, é o batismo verdadeiro que nos salva, é o batismo de Jesus Cristo. Quando ele nos dá esse Espírito, a sua sede é saciada e você se torna uma fonte. Como assim uma fonte? Você então é cheio como um cântaro de água e aí você sai para dar essa água a outros. Você vai levar essa mensagem de salvação para outras pessoas. Porque agora você compreendeu, agora você entendeu o que é graça, agora você está cheio, você não tem mais sede, você não vai procurar mais Deus. Aonde será que Deus está? Qual que é a religião? Você agora está com o pé firme no chão, você está com os pés sólidos no chão. Essa sede foi matada, você não terá mais sede. Você não vai precisar buscar aqui nesse monte, ou eu vou naquele templo. Jesus está querendo dizer, nem aqui, nem lá, eu vou entrar em você. E você não vai sentir mais falta de ir aqui, nem ir lá. Ele está dizendo que você vai adorar a Deus aonde você estiver, você vai adorá-lo. Jesus não está proibindo ninguém de ir no monte e nem de ir no templo. Ele está redefinindo a ideia de adoração. É óbvio que se o judeu entendesse tudo isso que você entende hoje, aquele culto que eles fazem seria recebido e aceito por Deus, porque primeiramente é o coração, depois é o que você faz. Não adianta, irmão, cantar um hino, tocar um instrumento, dar glória a Deus, se tudo isso é só uma festa, é só um enfeite externo. Se isso não é o que realmente está acontecendo dentro do seu coração, como? Eu quero cantar, porque Deus está dentro de mim e eu amo Ele. Por isso, quero louvá-lo. Esse louvor é aceito. Quando você cultua Ele dentro de você. Cultuar, irmão,
também é cultivar. Eu vou cultivar esse relacionamento que eu tenho com Deus. Me ajude, Deus. Me ajude, porque eu te amo e eu não quero te deixar. E nesse ajuntamento, irmão, eu tenho visto isso. Os irmãos estão crescendo em graça, crescendo em conhecimento. Os irmãos louvam de verdade. Os irmãos se esforçam porque amam a Deus. E essa pregação é para aumentar mais ainda o seu conhecimento, o seu entendimento, para que você louve e sirva a Deus de verdade, com graça em seu coração. Portanto, irmão, quando estiver aqui, cante para o Senhor. Mas eu não canto bem. Não importa, irmão, louve e adore o Senhor. Nós estamos todos juntos, somos todos iguais. Deus não, se Deus tivesse preocupado com louvores perfeitos, Ele teria convertido os cantores de ópera, ou sei lá mais quem. Deus quer aqueles que o reconhecem como seu Salvador e único Salvador. E suficiente Salvador, único porque só Ele salva, suficiente porque você não pode acrescentar nada à salvação, Ele é suficiente Salvador. Portanto, irmão, estamos aprendendo aqui nessa passagem bíblica, essa mensagem que Jesus está nos ensinando, que Deus, Ele não está preso dentro de um lugar. Deus, irmão, nós estamos imersos na glória de Deus. Você está imerso. O apóstolo Paulo, se não me falha a memória, em Atos capítulo 17, ele fala: esse Deus que vocês não conhecem, olha aqui, nós respiramos Ele, é Deus. Tudo que meus olhos vê é Deus, manifesta a glória de Deus. Tudo, irmão, tudo, absolutamente tudo que você ouve, esse oxigênio que está aqui, ele tem a quantidade perfeita, uma mistura de diversos gases na quantidade perfeita para que faça bem para nós e não tenha nenhum efeito colateral, né? Tudo isso manifesta o que? A glória, o sol, a distância que a Terra está perfeita, 1 centímetro a mais próximo ou mais longe do sol, já ia prejudicar a vida na Terra. Ou seja, dá para ver que alguém esticou, é como se tivesse esticado uma trena e colocou a Terra na exata distância. A Terra, ela faz um círculo perfeito, né? Quando determinado tempo do ano ela está dando a volta mais próximo do Sol, que é o verão. Em outro espaço ela está dando a volta, ela está um pouco mais longe. Tudo isso, gente, é muito perfeito para achar que aconteceu por acaso. Quando você vê uma máquina perfeita trabalhando, irmão, quando você entra numa máquina, numa fábrica e vê uma peça que entra bruta e daqui a pouco passa na máquina, passa aqui, passa lá e vira e sai lá na frente uma peça perfeita, o que é que você pensa? Meu Deus, olha a inteligência desses homens, como eles fizeram isso. É isso que você pensa. Você jamais vai pensar, irmão, que foi uma árvore que cresceu ali e aquela árvore virou uma fábrica e ela está construindo aquelas peças sozinha. Você sabe que existe uma mente pensante por trás de toda uma ou várias mentes pensantes por trás de todas aquele equipamento. É a mesma coisa a construção do universo e da Terra, irmão. É observar e falar, é muito perfeito. Você tem dentro de você um músculo chamado coração, que na maioria absoluta das vezes bate por 100 anos sem falhar, mandando sangue para o teu corpo todo, para que funcione adequadamente. Portanto, irmão, tudo que nós olhamos, até o que os homens fazem, a máquina que a gente acabou de falar, o prédio de não sei quanto andar, irmão, tudo isso é a glória de Deus. Por quê? Por mais que tenha sido o homem que fez, foi Deus que deu inteligência para o homem fazer.
Foi Deus quem repartiu a inteligência. Quando o homem abre o corpo do outro e conserta o corpo dele, como os médicos fazem, os cirurgiões fazem, foi Deus, sabedoria de Deus. Deus criou o homem, deu o dom para eles consertar o outro homem. Sabedoria de Deus, tudo isso manifesta a glória de Deus. E aí você pode pensar, irmão, mas o que eu faço? Eu tô entendendo tudo isso, mas e agora? Como que a gente aplica isso na nossa vida? Como que a gente pode colocar em prática o que nós estamos aprendendo? Primeiramente, examine seu coração. A sua adoração, irmão, é exterior? Ou tudo o que você está fazendo vem de uma conversão genuína? Vem de um amor a Deus? Responda a você mesmo, para você mesmo. A pregação é justamente para isso, irmão. Não só para instruir, mas também para fazer a gente, todos nós, refletir. Se o que você faz porque você o ama. Se o que você fez porque você quer, como se diz, presentear Deus de alguma forma. Eu não tenho nada que pode agradá-lo, eu só tenho o culto. Então, entrega esse culto da melhor maneira que você puder, irmão. Ame, o adore, cante. Se você quiser colocar uma roupa, bota uma roupa, vem. Você está vindo para a presença de Deus. Faça o seu melhor, mas faça do coração, de dentro de você, que Deus recebe. Se for de coração, irmão, Deus recebe. Se você tiver um filhinho de 5 aninhos, ou um netinho, ou uma netinha, e ele te trouxer um pedaço de um palito que já foi chupado o sorvete, mas ele desenhar alguma coisinha, uma rosinha, e trouxer para você com todo aquele carinho, com todo aquele amor e aquela inocência, você vai aceitar, irmão? Você vai ficar feliz? Deus vai ficar feliz. Não importa o jeito com que você está fazendo. Se estiver fazendo de coração, se você estiver fazendo porque ama, Deus aceita e Deus te recebe. Faça por gratidão. Faça em resposta do amor com que Ele nos amou. E o que você fizer, não se esqueça que seja fundamentado na palavra. Ou seja, você precisa compreender o evangelho para que você possa adorá-lo e amá-lo. Ou seja, o que eu vou anunciar a palavra, vai, anuncia da forma correta. Como? Anuncia que Cristo é o único e suficiente Salvador e que Ele nos amou e morreu na cruz em nosso lugar. Essa é a base que não pode perder. Portanto, irmão, entenda. A nossa vida e o que nós fizermos deve estar alinhado com a vontade de Deus. Aí vem uma pergunta: mas como que eu vou saber a vontade de Deus? Justamente na Escritura. Precisamos estudar, precisamos estar ali de frente, num culto ouvindo palavras, que realmente Deus seja o centro da pregação, Cristo seja o centro da pregação, que o evangelho seja exposto a toda vez que a gente estiver no culto, que o evangelho seja exposto, que a gente ouça o evangelho. Essa mensagem é a mensagem que deve ser repetida culto após culto. E por último, irmão, entendendo tudo isso aqui, que o que você faz, faça de coração. São 3 regras. Faça de todo o seu coração. Segundo, faça fundamentado na palavra, que é na verdade, adorá-lo na verdade. E em terceiro, quando você estiver fazendo de coração e fazendo fundamentado na palavra, entenda, Deus vai receber a sua adoração, não importa o lugar que você esteja. No culto com os outros irmãos, na sua casa, ou até mesmo quando você está louvando a Deus lavando louça. Quando você está lavando louça e cantando de alma, cantando de coração, Deus está recebendo essa adoração. Esse culto que você está fazendo,
Você não sabe, é um culto, você está adorando a Deus. Os demônios, o diabo ficam todos confundidos. Eles não podem entender como que esse homem de carne e osso está adorando um Deus que ele nunca viu. Ele nunca viu, ele não conhece, ele não sabe nem se existe. Como que ele está adorando? E quando ele estiver adorando de verdade, sabe quando você canta e você fecha até o olho e está cantando? Está adorando de coração. Porque ele viu Deus. E mesmo vendo Deus, ele não tem a adoração que você tem. A sua adoração verdadeira é um tapa na cara do diabo. Entenda isso, irmão. Por que o diabo não pode ter fé? Ele não pode ter fé. E por quê? Porque a fé é o firme fundamento daquilo que você não viu e espera. Hebreus capítulo 11 está explicando isso. A fé é você esperar algo que não viu. Isso é fé. Ele viu. Ele sabe muito bem o que tem lá na glória e o que nós vamos ver. Por isso ele não precisa ter fé, ele já viu, ele conhece. Mas ele não sabe o que é fé. Ele não consegue entender porque ele não tem. Então ele não entende essa sua adoração. Ele não entende porque ele está olhando, mas como esse homem de carne e osso nunca viu Deus? Não sabe quem é Deus, não sabe. Ele está acreditando nesse livro. Como é que pode acreditar num livro? Ele não entende, irmão. Ele não sabe o poder que está dentro de você, o Espírito Santo, a fé que move você dia após dia, essa fé que te levanta da cama todos os dias, essa fé que faz com que você venha ao culto todos os sábados, venha para o estudo bíblico. Isso é fé, é o combustível que nos move. Deus colocou isso em você, colocou isso em mim e não vai tirar, porque a salvação é dele, ele está operando ela em cada um de nós. E glória a Deus por isso. E a adoração que agrada a Deus, irmão, entenda, para encerrar, é uma vida de rendição e de amor por Ele. É uma vida que reflete, irmão, em que Deus está na sua vida em primeiro plano, em primeiro lugar. É uma ação, em cada ação sua, né? Deus é glorificado. Guarde essa mensagem, irmão. Se esforça, se anime. Deus te ama e nunca vai te deixar. Ele abriu os teus olhos e pegou na sua mão, não foi para te deixar no meio do caminho. Deus vai nos levar até o fim. Porque o apóstolo Paulo deixou escrito. O apóstolo, quando estava no auge da sua adoração, escrevendo a primeira carta aos Coríntios. Aliás, Romanos, capítulo 8. E ele estava escrevendo e no auge dele, ele começou a escrever: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem as dificuldades, nem o poder, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está no seu Filho. Ele está querendo dizer, quando Deus olha para o Filho, ele lembra o quanto que ele nos amou e o quanto que a gente vale para ele. Sabe o quanto que você vale para ele, irmão? Não existe preço. Num dia em que colocar preço em cada um de nós, significa que colocaram preço na vida do Filho dele. E a vida de Jesus não tem preço. Você está entendendo, irmão? Como não existe preço para a tua alma? Não existe preço. Deus vai nos levar até o fim por conta do seu infinito amor. Essa é a mensagem para hoje. Deus abençoe a todos. Peço que os irmãos continuem. Vamos orar, irmãos. Em nome de teu Filho Jesus, estamos agora no término desse culto, agradecendo por esta mensagem e esta palavra que o Senhor nos mandou, Pai. Nos abrindo os olhos e nos entendendo, aliás, nos ensinando mais uma vez, Senhor, sobre a sua vontade, a sua verdade, a verdade da tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, com mais instruções.
Dá-nós os dons que a gente precisa, Senhor, porque nós te amamos, Senhor, e hoje nós estamos entendendo, Pai, o que é amar e adorar em espírito e em verdade. O Senhor abriu nossa mente, Senhor, o Senhor colocou em nós conhecimento e entendimento através da sua palavra, Senhor. Senhor Deus, faça de cada um de nós vasos, Pai, vasos de honra, Senhor, onde a gente possa ser usado por Ti para levar a sua mensagem. Querido Deus, abençoe cada cântico, cada louvor que foi feito aqui, foi feito para a glória do Teu nome. Nós te amamos, Senhor. Ninguém está aqui porque é obrigado, ninguém veio aqui à contra-vontade, viemos aqui de coração voluntário, porque nós te amamos, Senhor. Te amamos e te adoramos. Ó, querido Deus, abençoa-nos, Senhor. Mais uma vez te pedimos, em todos esses pedidos de oração que foram apresentados, toma cada um em suas mãos, examine, Senhor. Estamos pedindo, Pai, não é porque estamos te adorando porque queremos alcançar alguma coisa. Nós te adoramos independente, Senhor, se a nossa oração for atendida ou não. Mas estamos num mundo muito difícil, Pai, muitas lutas, muitos combates, Senhor, necessidades, dificuldades, enfermidades. Senhor, se achando graça nessa oração, atende os nossos pedidos por misericórdia, Senhor. Alivia um pouco a nossa dor e o nosso sofrimento. Certamente os teus filhos vão jubilar na sua presença, Senhor. Vão te glorificar. Como a nossa irmã Dorinha também, como uma coluna daquela casa, uma mulher de fé, Senhor eterno, hoje também glorificou o teu nome, que o Senhor guardou ela, Senhor. Guardou de algo maior ou algo pior que poderia acontecer ali, Senhor. Mas ela jejuou e orou, Senhor. Como também a nossa irmã Cristiane, que não passou bem, Pai. Mas nós somos testemunhas, Senhor, que ela também é uma serva temente a Ti, Senhor. Outro culto passado, leu uma passagem da Tua palavra que tocou o nosso coração, Senhor. Mexeu dentro do nosso íntimo, Pai eterno. Por quê, Senhor? Porque Tu está dentro desse coração, Pai eterno. É uma casa Tua, é uma morada Tua, assim como todos os nossos irmãos que estão aqui. Nos abençoe, Senhor, pela Tua infinita misericórdia. Nós te amamos, Senhor, e vamos te cultuar até o último dia da nossa vida. Enquanto tivermos saúde, Senhor, enquanto estivermos com a nossa mente saudável, nós vamos estar te louvando e te adorando, não importa quais sejam as circunstâncias da nossa vida, Senhor. Nós não estamos aqui, Pai amado, por conta de alguma vantagem, nem nenhum bem material. Seja na saúde ou na doença, nós te amamos, Senhor. Seja com muita saúde, seja no leito de dor, perto da morte, nós te amamos, nós te adoramos, Senhor, porque sabemos que em Jesus Cristo nós já vencemos o maligno, Pai, nós já vencemos a morte e o pecado. Não em nossos méritos, mas é tudo mérito do Teu santo e amado Filho. Tudo isso nós te agradecemos nesta oração e rendimento de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 É o nosso Deus. Amém. Bom,